Por que é importante? Não leia simplesmente o texto isoladamente. Porque se você for pregar isoladamente, vai dar mal. Porque você pode, às vezes, permitir algo que proibiu lá na frente do texto, ou liberar algo que foi proibido atrás do texto. Então, é importantíssimo você ler toda a história, o porquê daquela história, né? O porquê o texto diz o que diz, ou porquê o texto não diz o que era para dizer. Então, se você lê todo o texto por completo, não lê o versículo isoladamente, lê a história cultural, a época, o porquê daquilo, qual a aplicação para nós hoje, vai se tornar muito mais fácil para você aplicar o seu sermão. Por isso, conheça o texto, o contexto e o pós-texto. Texto, né? Leia o texto aqui no meio, onde você leu, leia o contexto aqui atrás, antes, e o pós-texto depois, para você entender o que o texto quer dizer. E você entendendo o texto, o contexto e o pós-texto, você não vai ter pretexto para cometer a heresia. E o povo vai ter entendimento do que você quis falar. Conheça o sentido etimológico de cada palavra, respeitando também seu gênero literário, sua simbologia. Isso é muito importante você estudar. O gênero literário, por exemplo, de Cantares de Salomão, é um livro de categoria erótica. Então, por isso que o livro do Antigo Testamento são divididos em 5 partes. 5 partes. Pentateuco, livro histórico, livros proféticos, poéticos e proféticos, poéticos. Vamos lá. Até eu confundi agora. São 5, na verdade são 4. Olha só, são 4. Não sei onde foi que eu tirei esses 5 aqui. Pentateuco, histórico, profético e poético. Pentateuco, histórico, proféticos e poéticos. Salmos, um livro poético. Cantares, um livro poético. Então você tem que entender qual a categoria literária dela, a etimologia. Por que Jesus chamou raça de víbora? Então vou entender etimologicamente por que ele chamou João Batista, os fariseus, de raça de víbora. Por quê? Por que Jesus chamou Herodes de raposa? Por que Jesus foi crucificado numa cruz? E a cruz era uma ferramenta de morte romana e não judaica. A ferramenta de morte dos judeus era apedrejamento. Por que Jesus morreu numa cruz, então? Então, entender o sentido etimológico, a sua simbologia. É por isso que é importante você ler matéria de tipologia. Estudar um livro de tipologia. Então, você estudando isso, você vai ter uma pregação extraordinária. E o povo vai ter um entendimento muito top. O pregador nunca deve negligenciar a leitura. Teologia, ética, história, geografia, sociologia. É indispensável também a consulta constante de gramáticas e dicionário da língua por ele utilizada para pregar. O pregador do Evangelho é um pesquisador, um estudioso e precisa exercer essas atividades. Se ele não tem uma biblioteca na casa dele, ele vai ser qualquer coisa menos pregador. Se ele não lê pelo menos 2 horas por dia, ele vai ser qualquer coisa menos pregador. Todo pregador ele tem uma vida diária de estudo, uma vida constante de estudo. Hoje eu estudo menos, quase não tenho tempo para estudar, mas quando eu tinha tempo, já li quase 2.000 livros. Você sabe o que é ler 2.000 livros? Você sabe o que é ler a Bíblia dezenas de vezes? Já escrevi mais de 100 livros. Já produzi muitos sermões. Então hoje eu sobrevivo com aquilo que a gente estudou no passado. Isso não significa que eu não pesquiso, não significa que eu não estudo. Estudo de forma desesperada ainda, não como antes, mas estudo. Faça anotações de tudo que você considera relevante para o uso na exposição do sermão. Outro ponto importante na mensagem é que você nunca faça ameaças de conclusões se você não vai fazer. Se você for concluir a mensagem, faça isso. Já estou acabando, irmão. Aí passa 10 minutos. Já estou terminando, passa 10 minutos. Para finalizar, aí passa mais 10 minutos. Isso é mentira, você é um mentiroso. Se está concluindo, conclua nos próximos 5 minutos.
Se você está dizendo que está concluindo, conclua nos próximos 5 minutos, porque senão você é um mentiroso. E quem mente é filho do cão, é filho do diabo. Não é legal. Para concluir, então, para concluir, fecha a palavra de Deus. 5 minutinhos, conclua. Considerações finais. Se não vai concluir, não diga que vai concluir. É deselegante, como eu disse, é deselegante dizer que está nervoso, é deselegante. Olha, quando for pregar, o pregador saiba o nome do pastor da igreja, saiba o nome da pastora, saiba o nome de quem ele convidou, faça menções dos nomes de quem estão ali, se está o pastor presidente, faça menções de pessoas importantes, se está o prefeito, o governador, faça menções ali daquelas pessoas. Anote o nome do pastor que ele chamou, de quem ele chamou, faça menções para ele. Se puder levar um presente para o pastor, leve um presente. Se você é escritor, dê um livro para ele. Dê alguma coisa para ele. Então faça menções para você, se você deseja voltar ali, é claro. E portanto, neste sentido, o pregador, a pregação e o pregador, e eles nunca vão estar separados, a pregação do pregador. Eles sempre vão caminhar juntos. Eles vão sempre estar em parceria. O pregador e a pregação. Todo pregador, ele tem que ser um homem estudioso. Tem que ser um homem desesperadamente apaixonado pela palavra de Deus. Quando o nosso texto base para esse texto está lá em 2 Timóteo 2,15, que é: procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A palavra apresentar-te a Deus aprovado, é o que define o pregador em comum. A palavra apresentar-te a Deus aprovado é o que define o pregador em comum. Ele fala da procura, da diligência, da apresentação do obreiro. Ele faz alerta para o pregador não ser uma vergonha no ato de expor a palavra de Deus. Porque todo obreiro que não maneja bem a palavra de Deus é uma vergonha. É uma vergonha subir no púlpito e não dominar o que ele vai pregar. É uma vergonha não dominar, pelo menos, a estrutura bíblica, que isso nós falamos isso na matéria de bibliologia, divisão da Bíblia. E se ele não domina essa estrutura bíblica, ele é uma vergonha para o ouvinte. Não é saudável para o ouvinte. A palavra de Deus é um farol irradiando a luz da verdade em meio à escuridão de todo tipo de engano e mentira. Por isso, o mestre ou instrutor da palavra deve fazer o possível para saber utilizar a verdade de Deus com toda exatidão. Não fazê-lo com prudência e discernimento é arriscado. É arriscar ser levado a juízo. Tiago 3, versículo 1. A própria Bíblia exige o preparo teológico por este obreiro. Haja vista, ele é um embaixador. É um representante. E para isso, eles têm que estar super preparados para este fim. Procura apresentar-te a Deus. Algumas traduções dizem assim: procura apresentar-te com diligência. Algumas versões bíblicas, talvez a tua esteja assim: procura apresentar-te com diligência. Procura com diligência, na verdade. Procura com diligência. Que a diligência é apresentar-se, mas a palavra apresentar significa diligência. Procure com diligência apresentar-se a Deus com cuidado, com esmero, com carinho, com amor. A palavra diligência significa presteza, velocidade no modo de fazer algo, zelo, cuidado e aplicação na realização. Então todo pregador ele tem que ser aplicado. Anote aí. O pregador em comum
de alta performance, ele é aplicado. Então seja aplicado na sua mensagem. A expressão procura apresentar-te, de 2 Timóteo 2,15, significa ser diligente, zeloso. É traduzido por depressa e apressa-te. Em 2 Timóteo 4,9, versículo 21. E Título, capítulo 3, versículo 12. O pregador incomum deve pregar com zelo e fidelidade a palavra de Deus. Como pregador, você não prega o que acha, mas irá expor as verdades bíblicas. Não é o pensamento do pregador, é as santas verdades que estão escritas na Bíblia. Você não prega o que quer, você prega o que está escrito na palavra de Deus com diligência, com amor, com carinho, com brio, com presteza, com zelo, com cuidado. O pregador incomum pode não ser indolente, preguiçoso, divorciado dos estudos, da copiosa leitura bíblica. Particularmente, não sento para ouvir pregadores que não têm compromisso com a palavra do Altíssimo. Pregador que não ler a Bíblia jamais conheceu a Deus. Pregador que não leu a Bíblia jamais conheceu a Deus. Pregador que não lê Bíblia é um pregador preguiçoso, é um pregador desleixado. O pregador que não lê Bíblia diariamente é um pregador irresponsável. O pregador que não lê a Bíblia é um pregador sem paixão. O pregador que não lê a Bíblia é um pregador vazio, seco, sem brio, insípido. É um pregador desprovido da graça de Deus. O pregador que não lê a Bíblia é um lata vazia. Ele não tem nada a transmitir, é uma carroça vazia, uma caixa de isopor. O pregador que não lê a Bíblia, ele vai te ensinar a te direcionar a qualquer lugar, menos aos pés da cruz, menos aos pés do Senhor. A Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Quem se apresenta a Deus aprovado jamais se envergonhará diante dos homens. Quem se apresenta a Deus aprovado jamais se envergonhará na pregação diante dos homens. Isso é muito extraordinário, muito forte. O expositor Warren Wiersbe, e eu aconselho você ter os comentários bíblicos do pregador Warren Wiersbe, o expositor Wiersbe. A maioria dos pregadores lê o Wiersbe. Se você não lê o Wiersbe, se você não tem um comentário de Wiersbe, compre o Wiersbe. Leia o Wiersbe. Né? Ele vai fazer exposição versículo por versículo de toda a Bíblia Sagrada. É um dos. Né? São vários expositores que você tem que conhecer e tem que fazer uso. Ele diz, um obreiro aprovado estuda a palavra com diligência e procura aplicá-la à própria vida. Um obreiro envergonhado desperdiça o tempo com outros deveres religiosos e tem pouca ou não tem nada a oferecer para sua classe ou congregação. Um obreiro aprovado não desperdiça o tempo discutindo palavras que para nada aproveitam, pois sabe que esse tipo de discussão serve apenas para destruir a obra de Deus. 1 Timóteo 6,4, Tito 3,9 e 2 Timóteo 2,14. Produção, nós temos quantos minutos já? 34 minutos, né? Muito bom. Isso vai ser dividido aqui em algumas aulas. Vamos dar continuidade. Daqui a pouco a produção encerra. Vamos lá. Por anos, tenho auxiliado inúmeros obreiros a se apresentarem diante do Criador como soldado aprovado. Nesse inteirinho percebi o desleixo de muitos. Conhece sobre todos os assuntos da atualidade, mas são neófitos na Bíblia. Pregador que não ler a Bíblia diariamente não tem características de um obreiro aprovado diante de Deus. A palavra procura apresentar-te a Deus
aprovado, que não tem de que se envergonhar. Como nós dissemos, a palavra envergonhar, pregadores que não manejam bem a palavra, é uma vergonha. E que maneja, e que corretamente maneja ou maneja corretamente. Aquele que anseia pregar a palavra, não basta simplesmente pregar, mas deve saber como fazer. É prudente que todo pregador tenha noções teológicas para não cometer equívocos doutrinários, levando assim o povo ao erro. Novamente, Wisby vai dizer o seguinte: a palavra manejar também pode ser traduzida por dividir corretamente ou cortar em linha reta, e se aplica a várias tarefas diferentes: arar um sulco reto, cortar uma tábua reta, costurar uma emenda reta. Então, corretamente, manejar corretamente significa fazer algo reto, arar algo reto, cortar algo reto, costurar algo reto, sem curva, porque a palavra de Deus ela deve ser reta. A palavra de Deus ela deve dar um caminho e ela não faz curva. A palavra de Deus ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. De acordo com Hebreus. John Stott diz, era empregado, essa palavra manejar, era empregado para descrever uma construção de estradas, e aparece, por exemplo, na Septuaginta, em Provérbios 3:6, ele endireitará as tuas veredas. Nessa exposição da Escritura, deve ser tão simples, de acordo com John Stott, tão simples e direta, tão fácil de entender, que seja semelhante a uma estrada em linha reta. É fácil segui-la. Olha só, é fácil segui-la. É como uma rodovia dos redimidos, de que Isaías fala, lá em Isaías 35:8. Cortar a palavra de Deus em linha reta não é fácil. É preciso muito estudo. Olha só. Cortar a palavra de Deus em linha reta não é fácil. É preciso muito estudo. É preciso não apenas estudo da palavra de Deus, mas também da natureza do ser humano e do mundo em que ele vive. Todo pregador deve ser um artista na arte de manejar a Bíblia. Porém, apesar da palavra de Deus ser um livro mais vendido e mais traduzido por qualquer outro livro do mundo, contudo, milhões de pessoas ainda não a leem. Se muitas pessoas não leem, é porque os pregadores não leem. É triste. É triste. É triste. Mas a maioria dos pastores de igreja jamais indicaram ou incentivaram sua igreja a comprar livro, a ler livro. Por quê? Porque ele não lê. Por quê? Porque ele não compra. Por quê? Porque ele não vende. Por quê? Porque ele não incentiva. É vergonhoso um pastor não incentivar a sua igreja a ler. Se ele não incentiva a igreja a ler, como é que ele vai formar obreiro, gente? Se ele não incentiva o obreiro a ler, como é que ele vai formar pregadores? Então, pastor, se você ainda não incentivou sua igreja a ler, se você ainda não incentivou os seus obreiros a estudar, se você nunca ofereceu um livro para alguém, se você nunca deu um presente um livro para os seus obreiros, para a sua igreja, você ainda está mal. Você ainda não está sendo um pastor aprovado ainda. Porque você experimentou do maná, mas não quer que ninguém experimente daquilo que Deus te deu também. Enfim, estudar requer trabalho árduo. As pesquisas lhe causam enfado, estresse, porém os resultados são gratificantes. Pregadores de excelência se esmeram para
obter um resultado fora do comum. O pregador precisa dominar aquilo que prega, pois quem sabe o que vai falar, saberá onde irá levar o povo. O pregador pregará aquilo que ele sabe. No entanto, se ele não sabe de nada, isso será sua pregação. Uma carroça vazia, sem conteúdo, sem direção. Toda pregação deve ser um direcionamento. Infelizmente, há muitos pregadores que falam coisa que nem mesmo eles entendem, ainda lançam culpa para Deus, dizendo que só pregou o que Deus mandou. Que vergonha. Nós temos 40 minutos já, pregador? Muito bom. Que top. Faça seu resumo da nossa aula, tá bom? Aqui, curta. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações, que nossa equipe vai dar o ok lá no seu feedback, no seu resumo da sua aula do pregador de alta performance. Até a próxima aula nesse mesmo canal.